Bom dia, irmãos. Um prazer estar uma vez mais na casa de nosso Padre Celestial para compartilhar um pouco mais de tudo aquilo que Ele quer nos ensinar essa manhã. Quero compartilhar com vocês o texto de Marcos, Evangelho de São Marcos, capítulo 10, e vamos ler do versículo 46 ao versículo 52. É um texto conhecido. Há algum tempo Deus me tem me levado a pensar sobre os milagres de Jesus e ver um pouco mais de como via antes, né? Antes nós outros legíamos e parecia que esses milagres eram mais uma manifestação de poder de Deus, pero é um pouco mais do que isso. Cada milagre de Jesus tem um propósito. E domingo que passou, falamos sobre Lázaro, né? E o propósito do milagre era que Jesus estava confirmando e dizendo que ele tinha poder para ressuscitar, né? Aquele que cerra os olhos para essa vida pode abrir os olhos para uma vida eterna para com Deus. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida, né? Aquele que crê em mim, mesmo que esteja morto, viverá. E hoje vamos aprender um pouco mais sobre um outro milagre que se encontra em Marcos, Evangelho de São Marcos 10, 46 a 52. Mesmo assim, como estamos sentados de forma reverente, vamos estar lendo esse texto tão precioso da palavra de Deus que diz o seguinte: então vocês vieram a Jericó, e ao sair de Jericó, ele e seus discípulos, e uma grande multitud, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho mendigando. E olhando que era Jesus Nazareno, começou a dar vozes e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos lhe repreendiam para que callasse, pero ele clamava muito mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, detendo-se, mandou chamar-lhe, e chamaram ao cego, dizendo-lhe: tem confiança, levanta-te, te chama. Então, ele então, se arrojando sua capa, se levantou e vino a Jesus. Respondendo Jesus, lhe disse: que queres que te haga? E o cego lhe disse: Maestro, que recobre a vista. E Jesus lhe disse: vete, tu fé te é salvado. E em seguida recobrou a vista e seguia Jesus em caminho. Oramos uma vez mais. Padre Celestial, estamos diante de tua preciosa palavra e necessitamos que tu Espírito Santo nos conduzca a entendê-la. Assim pedimos, Padre, que nos bendiga a não somente entender essa palavra tão preciosa, pero a poner em prática a nossa vida, tudo que vamos aprender esta manhã. Oramos por todos aqueles irmãos que estão em viagem, aqueles que estão nos seguindo pelas redes, e também, Senhor, por estes que estão aqui, Senhor. Que tu Espírito Santo, que tem poder para transformar, para sanar, para salvar, haga com poder, Senhor, o que necessita ser feito. Oramos em nome de Jesus, pedindo perdão por nossos pecados. Usa teus servos, assim queres, para a glória de teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Mirando esse passagem, nos damos conta de que Bartimeu tomou algumas ações e essas ações transformaram sua vida, né? Muitas vezes, diante de um tema, nós outros dudamos, vamos ou não vamos, arrancamos ou não arrancamos, né? Pero Bartimeu estava diante de uma grande oportunidade. Bartimeu estava, quizás, diante da última oportunidade de sua vida. E Bartimeu, ele tomou algumas ações importantes e queremos compartilhar com você nessa manhã, né? Pero hoje, tu também pode ter tua experiência com Jesus e ter tua vida transformada, assim como Bartimeu teve uma vida transformada.
Pero podes pensar, pastor, acá somos todos crentes, e como que nos diz isso, né? Que podemos ter uma experiência com Jesus. Irmão, Jesus, ele é palavra, a palavra de Deus é poder, né? E muitas vezes nós outros o conhecemos de ouvir dizer, pero devemos conhecer Jesus pelo seu nome. Te acorda de Job, né? Ele diz, eu te conhecia por ouvir dizer, e há muitos hoje que estão sentados em los bancos, em las filas das igrejas, em todo o mundo que conhecem a Jesus solamente de ouvir dizer, pero nunca tiveram uma experiência com Ele. E é isso que queria aclarar nesta manhã. Despertar a igreja para buscar ter uma experiência com Jesus que está acá. O Jesus que é vida em la vida. Pero muitos dizem, eu tenho uma experiência de meu abuelo com Jesus. E por isso eu estou acá. Não serve a experiência de tu abuelo serviu para ele. Jesus quer que você tenha uma experiência com ele, em particular. Ímpar. Não serve a experiência de tu padre. Jesus busca ter uma experiência contigo hoje, né? E por isso encontramos muitos crentes um pouco frojos por aí, né? Dizendo, eu sou crente, pero na primeira dificuldade salta para todo lado, né? E aí nós outros nos quedamos pensando, não era esse um crente? E como pode ser essas coisas, né? Então, se nós outros necessitamos conhecer a Deus, conhecer a Cristo, conhecer o nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus. Por isso, hoje tu também pode ter tua experiência com Jesus e ter tua vida transformada. Hoje tu também pode tomar algumas ações que se converterão em um grande milagre em tua vida, né? E Deus, ele é um Deus tão grande, tão majestoso, que opera milagres em todo momento. E este momento está operando milagre em muitas vidas. A Júlia estava charlando com uma das pessoas que estavam no cumple de Linda. Ela disse, mira que eu lutei várias vezes por um embaraço, uma senhora. E o ano passado, quando eu estava aqui no cumple de Linda, eu estava embaraçado e hoje estou aqui com um bebê, né? Disse, esse é um milagre de Deus. Ela disse, sim, é um milagre, né? E assim nós outros não percebemos, não vamos vendo quantos milagres estão sucedendo em nossa vida. O hecho de você estar aqui sentado, de sair de sua cama com suas próprias pernas, isso é um grande milagre, né? Há muitos que não podem fazer isso. O hecho de você estar aqui adorando a Deus, dizendo, se emocionando quando cantamos, tu me sostendrá, tu presença me sostendrá, sabe? Tu mano me sostendrá. Isso é um grande milagre, porque só podem cantar assim, só podem viver essa experiência quem teve uma experiência com Jesus. Pouco se sabe da vida desse homem chamado Bartimeu. A parte do que se revela nos poucos versículos bíblicos sobre ele, sabemos muito pouco. O que sabemos é que o nome de seu padre era Timeu, porque se chamava Bartimeu, né? A Bíblia não explica se era cego de nascimento ou se quedou cego durante sua vida. O texto bíblico simplesmente apresenta Bartimeu como um cego que mendigava em la cidade de Jericó. E se han produzido muitas legendas que involucram o cego Bartimeu. Há muita especulação por aí, né? Alguns deles tratam de trazer detalhes sobre a sua vida desconhecida. Pelo certo é que nada disso tem nenhuma evidência histórica, irmãos. Por isso, essas reportagens não são mais que legendas inventadas com o propósito de trazer mais sensacionalismo à história do cego de Jericó. Pero, afortunadamente, o texto bíblico deixa claro lo realmente importante da vida deste homem chamado Bartimeu. Era um mendigo cego ao que se abriram os olhos tras uma notável profissão de fé em la persona de Jesus Cristo.
É isso que nos interessa. Não necessitamos saber se o papá de Bartimeu era um comerciante, se era isso, se era aquilo, sabe? Não é necessário. Necessário esse encontro de Bartimeu com Jesus. Essa profissão de fé que ele faz. O texto que lemos nos habla de um homem que não desperdiçou a última oportunidade de sua vida. Jesus estava indo a Jerusalém, onde seria crucificado, assassinado, e passava por Jericó. Essa foi a última vez que Jesus passou por Jericó. Jesus nunca mais passaria por essa cidade. Por isso, foi a última oportunidade de Bartimeu. Jericó foi a última parada antes de chegar a Jerusalém. Era a cidade onde as caravanas se aprovisionavam e compravam provisões. Era onde a gente se reunia em grupos para organizar suas viagens e caravanas para subir hasta Jerusalém. Essa caravana subia à cidade de Jerusalém e os que não podiam ir se prostravam por el caminho e saludavam os que iam à festa. Em meio da multitude, um homem que não podia ir à festa, ao notar o alboroto, tenta averiguar quem está passando. Você sabe que o cego não vê, mas eles têm uma audição muito boa, né? Então, se alguém lhe diz, Jesus de Nazaré está de passo por Jericó. Esse homem começa a gritar, Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. E a multitude tratou de calar-lhe a boca, pero ele gritou aún mais forte, Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Nesse momento, Jesus se detuvo a escutar-lo. Jesus o sanou, Jesus o salvou, e ele se hizo seguidor de Jesus, diz o texto bíblico, porque não desperdiciou sua última oportunidade. Hoje, Cristo passa por acá. E quizás seja a sua última oportunidade. Não desperdice a última oportunidade. Pero como era Bartimeu antes de seu encontro com Jesus? Era um mendigo e cego. Né? Assim como eu, como vocês, antes de conhecer a Cristo, falando de forma espiritual, de maneira espiritual. Efésios vai nos dizer que éramos mortos em nossos pecados e delitos, né? Bartimeu era um mendigo e cego, disse o texto, versículo 46, e foram a Jericó, ao sair de Jericó com seus discípulos e a uma grande multitude, Bartimeu, um mendigo e cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho. Bartimeu estava sentado junto ao caminho. Quem era este homem? A Bíblia disse que era cego e mendigo. Seus olhos careciam de luz. Ele faltava quizás dinheiro em seu bolsillo. Se entregou à escuridade e à miséria. Vivia mendigando ao costado do caminho, dependendo completamente da benevolência de los demás que passavam. Um cego que não sabe aonde vai e um mendigo que não tem aonde ir. Esta era a situação deste homem antes de conhecer a Cristo. Uma situação muito parecida com a nossa situação de forma espiritual antes de conhecer a Cristo. Não sabíamos para onde ir. Ele estava sentado ao borde do caminho, diz o texto. Bartimeu, um mendigo cego, filho de Timeu, sentado junto ao caminho. Este homem não era só um cego e um mendigo, este homem tinha a sua imagem desvaluada. Ademais de cego, ademais de mendigo, não tem valor, não tem dignidade, não era valorado por nadie. És alguém despreciado, alguém olvidado, nada lhe hace caso, exceto para meter as mãos em seu bolsillo, quizás deixar-lhes umas moedas na capa. Este homem não só estava sem saúde, sem dinheiro, também estava sem autoestima. Não só carregou com seus problemas de visão, também carregou com seus complexos, seus traumas, suas heridas, suas angústias. Bartimeu estava sentado junto ao caminho, pero não estava no caminho. Ele não estava entre a multitude que ia a Jerusalém. Foi despreciado no caminho e nadie se preocupou por ele.
que podia fazer um homem assim? Aunque foi despreciado em el caminho, Bartimeu tomou uma ação que lhe salvou a vida. Gritou com toda a força de seus pulmões. Essa foi a atitude de Bartimeu. Ele buscou aquele que realmente podia lhe ajudar. Ele buscou a Jesus. E muitas vezes, mientras vivemos conflitos em la vida, buscamos tantas outras coisas. Quando no primeiro devíamos buscar a Jesus. Esse que calmou a tempestade. Esse que transformou água em vinho. Esse que te transformou de um perdido a um salvo em Cristo Jesus. A esse devemos buscar. A esse devemos gritar. Ele buscou a Jesus e quando ouviu que era Jesus de Nazaré, diz o texto que ele não se preocupou com o que ele tinha, que de mais valioso, que era sua capa, né? Ele saltou e deixou sua capa. E muitas vezes nós outros queremos ir ao encontro com Jesus e nos quedamos com aquele que pensamos que é valioso e que é precioso para nós outros. E Jesus nos dá uma resposta, aquele que não deixar padre e madre por amor a mim, aquele que não deixar o que é mais importante por amor a mim, não é digno de ser chamado meu filho ou de me seguir. Hermano, nada é ser salvo solo por querer ser salvo. Não basta solo a honestidade e a sinceridade, é necessário buscar a la persona adequada para ser salvo. Os homens miram muito mais a outros deuses para buscar sua salvação, pero solo há um Deus que pode salvar. Os homens buscam muitos atalhos para chegar ao céu, pero solo há um caminho ao céu. Há alguns dichos por aí que a gente usa, pero não te detengas a reflexionar. Ele diz que o que importa é ter uma religião. Dizem que toda religião é boa, se eres sincero, isso é o que importa. Pero isso é uma mentira. A Bíblia nos diz que só há uma verdade, e todo o que está em consonância com essa verdade, e todo o que não está em consonância com essa verdade, não é verdade. A Bíblia disse em Hechos 4:12, e não há salvação em nenhum outro, porque não há outro nome bajo o céu dado aos homens, por el qual importe que seamos salvos. Irmão, isso significa que não há salvação fora de Jesus. Qualquer outro que se apresente como Salvador não poderá salvar, porque é impotente, é incapaz de salvar. A Bíblia diz em 1 Timoteu 2:5, porque há um solo Deus, um solo mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Por lo tanto, se busca qualquer outro que não seja o Senhor Jesus, não alcançará a Deus, porque mais honesto que seja, por mais honesto que seja, por mais sincero que seja, por mais profunda que seja a tua búsqueda, não encontrarás. Bartimeu não clama por Pedro, que estava seguindo Jesus. Bartimeu não clama por Juan, que estava ali também seguindo Jesus. Não clama por Tomás, ele clama por Senhor Jesus. Esse sim tem poder para salvar. O texto relata, versículo 47, e ao ir que era Jesus de Nazaré, exclamou: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Irmão, essa palavra, filho de Davi, é o término messiânico para Jesus. Com sua cegueira, Bartimeu viu mais que os sacerdotes, mais que os escribas, mais que os fariseus que não reconheciam a Jesus como Messias. Encontramos em Hechos muitos milagros. Encontramos no Antigo Testamento, muitos milagros, pero não temos registro de nenhuma curação de cego no Antigo Testamento. Os judeus criam que o milagre de curar a um cego era um milagre só possível na era messiânica. Só o Messias, quando vinha ao mundo, poderia realizar o milagre de curar a um cego. Tudo apontava para Jesus, pero ele estava mais cego do que Bartimeu. Não conseguiam ver.
Em aquele tempo, os sordos ouvirão as palavras de Isaías 29:18, diz assim: em aquele tempo, os sordos ouvirão as palavras do livro, e os olhos de los cegos verão em meio da oscuridade e das tinieblas. Então se abrirão os olhos de los cegos e se destaparão os ouvidos de los sordos. El cojo saltará como cervo, e a língua de los mudos cantará, porque águas brotarão no deserto e torrentes em la soledade. Isaías 35, 5 e 6. Pero os fariseus não podiam admitir que Jesus sanou a esse cego de nascimento, como aconteceu lá também no tanque de Siloé, quando Jesus ele põe lodo, né, nos olhos do cego e pede para que ele fosse lavar. Os fariseus não podiam admitir isso, porque se admitisse isso, estavam confirmando que Jesus era o Messias. Bartimeu tem uma profunda consciência frente a lo que encontra, de alguém que é mais que um homem e que faz mais que milagros. Ele compreende que está ante o mesmo Hijo de Deus, ante o Messias tão esperado por Israel, o Salvador do mundo, o puente que une o homem com Deus, o único que pode trazer a salvação. Repite esse resto quando disse: Maestro, que pode? Maestro, diz, quando Jesus lhe pergunta: que quer que te haga? Ele diz: Maestro, que eu pueda volver a ver, ou que eu possa ver. Essa palavra maestro não é a palavra comum usada para amo em grego no Novo Testamento. A palavra que usa aqui só aparece uma vez no Novo Testamento. Quando Jesus disse Maria, ela dando-se a volta lá em João 20:16. Quando Jesus disse Maria, ela dando-se a volta, ele disse em hebreu Rabone, que significa maestro. Mira que Bartimeu vai usar essa palavra para chegar ao coração de Jesus. Bartimeu usou a mesma palavra que usou Maria Madalena ali na tumba de Cristo ressuscitado. Isso é porque entendeu que Jesus tinha poder e autoridade para dar-lhe visão. Compreende que Jesus era a resposta a sua búsqueda, o pão para sua hambre, o água para sua sede, o caminho para seus pés, o único que podia levá-lo a Deus. Bartimeu então se aproveitou da oportunidade que tinha e buscou que podia curá-lo. Se queres ser salvo, tens que ir à pessoa adequada, tens que se rendir a Jesus. Não há outro nome que pode salvar-te. Bartimeu busca Jesus de que maneira? Dizendo: Jesus, te ordeno que me sane, como muitos estão dizendo por aí. Não. Bartimeu humildemente ele chega a Jesus. Ele começou a clamar: Jesus, Filho de Davi, tem piedade de mim. Bartimeu não vem pedindo direitos, mas vem pedindo misericórdia. Nenhuma pessoa que pode salvar-se a menos que reconheça seu pecado e clame por misericórdia. Não há uma outra maneira. Pode ser uma boa pessoa, um bom padre, uma boa madre, um bom filho, um bom empregado, um bom chefe, um homem honrado, uma mulher honrada, um filho honrado. É possível que haja logrado maravilhosa vitória em sua vida e alcançado êxito em tua carreira profissional. Pode que seas uma pessoa admirada na sociedade por tu caráter, por tu valentia, por tus méritos, pero eres um pecador. A Bíblia diz que nossa justiça aos olhos de Deus não são mais que trapos de imundícia e que não há um solo justo. Isaías 64:6 diz: mas todos nós outros somos como sociedade e toda a nossa justiça como trapo de imundícia. Todos nós outros nos secamos como a urra e nossas iniquidades nos arrebatarão como um vento. Como está escrito, não há justo nenhum. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se descarrilharam, juntos se fizeram inúteis e não há quem haja bem, nem sequer um.
Porquanto todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, diz Romanos 3:10, 12, 23. Nenhum homem ou mulher pode acercar-se a Deus e dizer: quero entrar ao céu porque lo mereço, porque hice lo que hice, porque tenho méritos acumulados, porque tenho suficiente obras de entrar ali. A Bíblia diz que nada pode chegar a essa posição. Só quem se reconhece pecador pode entrar em céu. Talvez esteja pensando, pero eu não recordo nada malo que tenha hecho. Não eres pecador porque pecas. Pecas porque eres pecador. Pecas porque eres pecador. Dentro de ti há uma natureza pecaminosa. A Bíblia diz que o homem é concebido em pecado. Nasceu em pecado e que o homem peca por sua essência, sua natureza, sua inclinação a seu pecado. E por isso que por ti mesmo nunca pode chegar a Deus, por nossos méritos não podemos chegar a Deus. Nunca podemos entrar em céu, nunca podemos ser salvos a menos que reconozcamos que dependemos da misericórdia de Deus. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Bartimeu compreendeu quanto necessitava da misericórdia de Deus e clamou por sua compaixão. Clamou por la misericórdia de Deus em sua vida, se humilhou na presença de Jesus. Então Bartimeu ele busca a Jesus insistentemente. Versículo 48 diz: e muitos lhe repreendiam para que callasse, pero seguia gritando mais e mais alto: Hijo de Davi, tem piedade de mim. Não queria deixar passar a oportunidade, nem sequer enfrentando-se às dificuldades que tinha. Quando anhelas a Deus e queres venir a Jesus, sempre haverá dificuldade tratando de impedir-te que vajas a Ele. Estamos falando há um rato sobre a importância da reunião de oração. Como é importante buscar a Deus em oração. E sabe por que muitas vezes não nos animamos a vir na reunião de oração? Porque é uma luta espiritual dizendo: não, está bem já só o domingo pela manhã, ou domingo à noite. E aí me quedo pensando, o quanto Deus é importante para ti. Quanto te necessito? Bartimeu sabia de sua necessidade. Porque muitas vezes nós outros pensamos que estamos muito melhores que Bartimeu, né? Mas necessitamos buscar a Deus. Um dia ele estava lavando ali uns cutilhos e agarrei um cutilho e não cortava um pão o cutilho, né? E disse: que passa com esse cutilho? E aí estava Maia do meu lado assim lavando e disse: Maia, um crente que, como esse cutilho, é um crente que não ora. Ela disse: anotar essa frase, pastor, é suja. Eu disse: sim, porque não serve. É como um lápis em ponta, como disse Billy Graham, né? Não serve. Não cumpre seu propósito. E nós outros fomos criados para cumprir um propósito. Bartimeu ele busca a Jesus com desinteresse. A busca de Jesus exige perseverança e insistência. Bartimeu Luiz superou o obstáculo. Ele disse: Jesus se detuvo e disse: chama-lo. Então se chamaram o cego, dizendo-lhe: tem ânimo, levanta-te, porque ele te chama. E tirando seu manto, se levantou e deu um salto e foi a Jesus. Mire que o hecho de que haja deixado sua capa tem um grande significado acá, irmão. Sabe o que este homem possuía em vida? A capa. Era a sua única possessão. Quando a gente o chamou, ele disse que Jesus o chamava, que havia um turno para ele. Esse homem tirou seu manto, sua capa, lejos de si, como dizendo: me desarei de todo para ir a Jesus. E que te prende?
que te impede de chegar a Jesus? É uma noiva? É um noivo? São os problemas financeiros, econômicos? O que te impede de caminhar mais cerca de Jesus? É falta de tempo? Aí uma frase de um personagem que chama Esmilinguido, é uma hormiga, um de burro, né? Uma hormiga cristiana, em Brasil, que diz assim, todos aqueles que dizem não tenho tempo para seguir a Jesus, estão perdendo o seu tempo. Quando nós outros damos prioridade às coisas de Deus, nós outros ganhamos tempo. Bartimeu estava em meio de uma multitude e não queria avergonçar-se ou enrendar-se com nada. Não queria que essa coberta fosse um estorbo, um impedimento para ir a Jesus. Soltou-lhe o único precioso que tinha. Estava disposto a renunciar a qualquer coisa para encontrar-se com Jesus. Algumas pessoas dizem, vou a Jesus, quero a Jesus, pero primeiro necessito resolver alguns problemas em minha vida. Primeiro necessito deixar minha adicção. Primeiro necessito assentar minha vida em isto ou aquilo. Primeiro necessito cambiar isto ou aquilo para poder seguir a Jesus, porque Jesus é santo. Não. Bartimeu lança seu manto ante os pés de Jesus. Bartimeu parou de poner excusa, quizás. Deixou de posponer-lo. Deixou de cambiar responsabilidade. Porque Deus quer que conozca seu Filho aqui e agora. Amanhã pode ser demasiado tarde para encontrar-se com Jesus. Não há excusa. É mais, arrojando seu manto a um lado, Bartimeu se levantou e deu um salto e foi hacia Jesus. As pessoas cegas, lhe resulta difícil dar um salto, porque não sabe o que vai encontrar do outro lado. Pero numa atitude de fé, Bartimeu disse, é a hora ou nunca. É a oportunidade de minha vida. Ele deu um salto ao encontrar-se com Jesus, aos braços de Jesus, e tomou a decisão correta. Há muitas decisões que, se os tomas, pode sair bem ou mal, pero nada se há sentido frustrado ou fracassado ou cometido um erro ao tomar a decisão de entregar sua vida a Jesus. Jesus disse lá em João 10:9, eu sou a porta. Se alguno entra por mim, será salvo. Entrará e saldrá e achará pastos. Diz, veni a mim todos os que estáis trabalhados e carregados, e eu os harei descansar. Levai-me jugo sobre vós outros e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achará descanso para a tua alma. Porque meu jugo é fácil e ligeira minha carga. E que crê em mim, como disse a Escritura, de seu interior correrão rios de águas vivas. João 7:38. Jesus tem para ti uma vida plena, uma vida abundante, uma vida bendita, uma vida eterna. E Bartimeu buscou a Jesus com uma objetividade que muitos não viriam a tempo. Jesus lhe perguntou, o que queres que haga por ti, homem? E o cego respondeu, Maestro. Rabone, maestro, que vou fazer. Não pediu riquezas, pediu luz. Isso é o mais importante, o mais sensato e o mais urgente que um homem podia fazer em sua vida. Quantas vezes não dedicamos todo o nosso tempo de oração a petições fúteis e egoístas muitas vezes, e deixamos de ouvir e deixamos em ouvido o que realmente tem valor? Jesus passava por a cidade de Jericó, diz o texto da cidade de Bartimeu, e Bartimeu clama a Jesus em sua última oportunidade.
Se Bartimeu houvera cajado, sua voz havia permanecido cego, havia permanecido como um mendigo à borda do caminho, e havia permanecido na escuridade espiritual. Esse texto nos diz, haga como Bartimeu, busque a Jesus com humildade, insistência, desinteresse e objetividade. Qual é a tua necessidade para buscar mais a Jesus, para aferrar-se mais a Jesus? Qual é o teu desejo? Bartimeu teve claridade. Maestro, deixa-me ver de novo. Quando damos tantas voltas e não somos objetivos, não recebemos resposta de nossas orações. Bartimeu podia pedir a Jesus uma limosna, porque ele era um pedinte. Podia pedir ajuda, pero era o foco de seu problema. Maestro, vivo em tenebras. E quero cambiar isto, quero ver. Qual é tua maior necessidade? E disse que eu venha. O que queres que Jesus haja em tua vida hoje? Sabe por que se predica temas como esse? Num domingo por la manhã como esse? Porque Deus conhece teu coração muito mais do que você pensa que conhece. Jesus sabe o que vai passar amanhã, quanto tempo terá de vida. E Jesus te ama tanto que Ele te dá a oportunidade de recomeçar. Ele te invita nessa manhã a pôr Ele em primeiro lugar em tua agenda. Não em terceiro, não em quarto ou em último. Busque ao Senhor de todo o teu coração, de toda a tua força. A noite está chegando, o grande dia do Senhor está por aí, está aí às portas. Não deixe para amanhã. Tomar uma decisão hoje. Busque mais a Deus. E quais foram os resultados do encontro de Bartimeu com Jesus? Bartimeu, ao encontrar-se com Jesus, encontrou sua salvação. Diz o texto, versículo 52, então Jesus lhe disse, vê, tu fé te ha salvado, Bartimeu. E ao instante volveu a ver e seguiu a Jesus por el caminho. Mira que Bartimeu vinha a Jesus com fé em seu coração, e Bartimeu chega a Jesus reconhecendo que ele era Messias, que ele era Maestro e que ele era Salvador, que ele é sua única esperança e por isso encontrou a salvação. E quando chega a Jesus, as primeiras palavras que escuta são, tu fé te ha salvado. Jesus viu esse homem mais que uma enfermidade física, mais que falta de luz em seus olhos. Jesus viu nele uma cegueira mais grande, mais profunda, mais densa, mais espantosa, uma cegueira eterna, uma escuridade eterna. Jesus viu que este homem não era salvo. Deus pode bendizer-nos, irmãos. Deus pode dar-nos vida, saúde, família, trabalho, inteligência, prosperidade. Todo o que temos é a bendição de Deus, é regalo de Deus, pero a maior necessidade é um dom espiritual, a salvação em Cristo Jesus. Se tens todos os dons de Deus e não te salva, todo o que tens perece, queda-te aqui. Entenda isso. Jesus contou a parábola de um homem que vivia regiamente em suas festas com seus amigos, sem deter-se jamais a pensar em destino de sua alma, sem preparar-se jamais para o encontro com Deus. Este homem viveu arrojado por sua comodidade, com suas festas, com seus refinamentos, até o dia que morreu, sem estar preparado para encontrar-se com Deus. E diz o texto que na eternidade, já no inferno, estando em tormento, esse homem devolveu em si, pero já era demasiado tarde, já não havia possibilidade de revertir a situação. Então, se desesperado, pede uma gota de água para aliviar seu tormento, e nem sequer se lhe dá essa gota de água, porque não aproveitou a oportunidade de sua vida. Recorda desse texto? Rico e Lázaro, né? Hoje tens tempo. Hoje Deus quer salvar tua alma.
e através de tua vida salvar toda a tua família. Hoje Deus quer perdonar teus pecados. Hoje Deus quer entrar em teu coração e não simplesmente que você seja um seguidor de Jesus, sabe? Como muitos seguem os evangelhos, seguem, pero não têm a Jesus como seu Senhor e Salvador. Hoje Deus quer entrar em teu coração, hoje Deus quer selar-te com o Espírito Santo da promessa. Hoje Deus quer regenerar teu coração, hoje Deus quer hacer-te seu hijo, seu herdeiro, hoje Deus quer sacar-te da cinebra e da luz. E Jesus te pergunta, que queres que haga por ti? Há um texto no Antigo Testamento que diz assim, durante a vida, Deus põe diante de nós outros a vida e a morte, a bendição e a maldição. E aí ele nos anima, elige por a vida para que vivas. Pero muitas pessoas estão fazendo eleição de outras coisas que se quedam acá, e não a vida verdadeira em Cristo Jesus. Que queres que te haga por ti? Bartimeu foi sanado por Cristo. E ao instante volveu a ver e seguiu Jesus por o caminho. Quizás muitos estão hoje angustiados, porque levam muito tempo lidando com sua saúde. E os diagnósticos dos médicos muitas vezes não são favoráveis. Muitas vezes as pessoas já não são tão otimistas com relação ao seu futuro. Talvez estão angustiados e já são deprimidos por uma causa que oprime, que lastima, que lhes saca a energia, que lhes rouba o sonho, que lhes quita o apetite, que lhes quita a paz. Há muita gente assim vivendo. Pense, Jesus está aqui hoje, passando através de nós outros. Ele perdona, Ele salva e também tem poder para sanar. Que queres que haga por ti, disse Jesus. Quizás te vaja daqui hoje com tu corpo sanado, tua alma perdonada, tua salvação assegurada. Bartimeu se hizo seguidor de Jesus, diz o texto, e seguiu Jesus por o caminho. Para onde? A Jerusalém. Aquela Jerusalém de Getsemani, de las gotas de sangue, dos lugares que Jesus foi humilhado, do lugar onde as pessoas gritavam, crucifícalo, crucifícalo. O texto disse que este homem põe um pé em el caminho e assume que é um discípulo de Jesus. Não se imuta desde o momento em que se salva. E não se esconde de Jesus. Tenha coragem de seguir. Como? Diz o texto, alabando a Deus por todo o caminho. Hermano, a curação de cego Bartimeu é outro recordatório da divindade de Cristo e de como ele cumpriu perfeitamente as Escrituras. O milagre de Jericó ocorreu nos momentos finais de seu ministério terrenal. O cego Bartimeu foi sanado durante a viagem que Jesus se dirigia a Jerusalém, onde encontraria a inevitável cruz. Pero incluso em seus últimos dias, antes de ser traicionado, arrestado e crucificado, Jesus prestou atenção a um pobre cego à margem do caminho. Assim, uma vez mais se cumpriu a profecia de Isaías 35:5. Então se abrirão os olhos dos cegos. Bartimeu foi um destes cegos. Concluindo, Bartimeu não era só alguém que cria em los milagros. Sua fé não era simplesmente uma fé superficial, impulsada por señales e alimentada por ambições personais. Creer em los milagros é uma coisa, hermano, pero creer em aquele cujo poder é a única fonte de verdadeiro milagre é outra coisa. Bartimeu não gritou sobre o que queria receber, sino sobre quem creia que era aquele que podia transformar sua vida. Não dijo, quero ser sanado, sino que dijo, Hijo de Davi, tem piedade de mim. Se ele creia genuinamente em Hijo de Davi,
Então ele clamou por sua compaixão e foi restaurado, não só fisicamente, sino também espiritualmente. Esse é o grande milagre. Tu fé te ha salvado. A prova disto foi sua reação depois de ser bendecido por Jesus. Que hizo Bartimeu? Glorificou a Deus. E aí te pergunto nessa manhã, o quanto tem glorificado a Deus com a sua vida? Esse é o momento que nós outros temos de ser usados por Deus tremendamente. E muitas vezes estamos perdendo grandes oportunidades. O que tem de mais precioso em tuas mãos para oferecer a alguém que necessita conhecer a Jesus? Nós outros recebemos dos brasileiros uma caixa de Bíblias, né? Novo Testamento em inglês, português e espanhol. Maia, que é psicóloga, em seu consultório está distribuindo Bíblia para aqueles que não conhecem Jesus. Eu acá estou distribuindo Bíblia para aquele que não conhece Jesus. E ayer na festa de Linda, havia padres da escoelita dos filhos que estudam com Linda, da escola, que não conhecem Jesus. E eu regalei um par de Bíblia para eles. Disse, mira, em português, em espanhol, em inglês. Pero mais do que isso, contém a palavra de Deus. Lê. Graça, graça, graça. Hay folhetos, irmãos. É urgente, não é? Sabe? Imagina-se, sabe, quando vós tenéis um parente, um amigo, alguém precioso em uma terapia intensiva. O mundo está em terapia intensiva e nós outros podemos sacá-los dessas marcas porque Jesus tem poder para isso, espiritualmente falando. O que temos hecho? Como diz os chicos, abramos tantas pavadas durante o dia. Perdemos tanto tempo com tantas coisas que se quedarão acá. Permita ser usado por Deus. Use seus dons para Deus. Glorifique a Deus. Busque o Senhor de todo o coração. Bartimeu isso. E o milagre aconteceu. Amém? Vamos nos pôr de pé nesse momento. Quero orar, terminando esse culto. Cerre teus olhos por um instante. Imagine que Jesus está delante de ti, porque Ele está cá. Porque a Bíblia ela não se contradiz. Ela diz, onde estão dois ou mais pessoas reunidas em meu nome, allí eu estarei. Eu creio nisto. Imagina que Ele está delante de ti e te fazendo a mesma pergunta que hizo para Bartimeu. Que queres que te haga? Pensa numa resposta boa na hora. Que queres que Jesus te haga? Rick Warren, um escritor americano, disse que o papá dele estava morrendo. E os médicos chamaram a família toda para se despedir. E do papá de Rick Warren, quando ele chega, agarra a cabeça de Rick assim, põe bem cerca da sua boca e abra no ouvido de Rick Warren. E disse, hijo, antes que te falte e alento, gane mais um para Jesus. Sabes o que é isso? Se morrendo e preocupado em ganhar mais um para Jesus.